Vamos conversar agora com o Mailson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Primeiro, boa tarde para o senhor. Está ouvindo a gente bem? Estou bem, Glória. Você me ouve? Ouvindo muito bem. Bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo aqui. Queria saber do seguinte, do senhor, ministro. A gente viu o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai interferir no preço dos combustíveis ali na Petrobras, mesmo fazendo essa mudança. Como que o senhor enxerga a situação atual, essa mudança que o presidente propõe nesse momento, depois de 4 aumentos seguidos aí dos combustíveis, vamos dizer, num prazo de 1 mês e meio? Olha, Glória, em primeiro lugar, dizer que a intervenção na Petrobras é um desastre para a empresa, para o país, para a confiança nos mercados, né? O presidente, dias antes, tinha dito que não interferiria. Ele disse que não demitiu o presidente da Petrobras, mas ele demitiu. Se o presidente tinha a possibilidade de ser reconduzido ao cargo, isso é normal nas empresas, se ela está bem conduzida, as pessoas são reconduzidas pelo máximo permitido pelos estatutos da empresa, mas ele disse que não. Na verdade, o que importa é que o presidente saiu por decisão dele. A forma, se foi por uma renúncia, se foi por uma demissão pura e simples, se foi por a não recondução ao cargo ou ao posto, isso pouco importa. O que interessa é que o Bolsonaro criou uma nuvem de incertezas sobre a Petrobras. Quando que ele vai interferir? E se ele falou que os preços estavam errados, é porque ele não concorda. Ele não concorda com os preços e, portanto, na cabeça dele, ele vai fazer os preços certos. Preço certo para ele pode ser aquele que agrada os caminhoneiros. Assim como o preço certo para o presidente Dilma Rousseff era aquela que gerasse uma queda de 20% no preço da energia elétrica, né? Portanto, eu acho que é uma intervenção terrível e, de certa forma, humilhante para o ministro da Economia, né? Porque a pessoa que estava lá é amigo de longa data do presidente, é um homem qualificado para o cargo e sai assim de forma muito, eu diria, cruel, né? do cargo que exerceu com tanto esmero e competência. Ministro, importantíssima a fala do senhor e eu quero pedir um pouquinho mais, vou pedir para eu me editar, o senhor se editar, porque eu ainda quero que o senhor explique, antes da gente se despedir, por que é que controle de preço é uma tragédia, como o senhor disse, controle de preço na mão, quando a gente fala de petróleo, né, de combustível e de energia elétrica, que o presidente também disse que vai botar a mão. Foi exatamente o que ele falou no final de semana. Mas antes eu preciso pegar aqui o gancho da nuvem, né? O senhor disse, o presidente Jair Bolsonaro lançou uma nuvem. O senhor concorda com essa avaliação que está sendo feita neste momento de que há uma dúvida generalizada não só sobre os padrões de governança da Petrobras, mas do BNDES, do próprio Banco do Brasil, de onde também aliados de Paulo Guedes saíram sob chumbo muito pesado e que essa dúvida pode contaminar o ambiente de investimentos no Brasil como um todo, chegando inclusive às empresas privadas? Eu não tenho a menor dúvida disso. Por exemplo, toma o caso do saneamento. Foi aprovado recentemente um novo marco regulatório que permite investimento de 800 bilhões a 1 trilhão de reais, e as empresas que atuam no saneamento elas estão sujeitas a preços reajustados pelo poder público. Qual é a confiança que elas vão ter de participar de um processo de leilão para ter uma concessão, se o presidente da República pode amanhã mandar parar o reajuste de preço, porque se ele acha que está da cabeça dele, né? Não tem preço errado na Petrobras. A Petrobras repassa para o consumidor a variação do câmbio e a variação do preço do petróleo e os seus custos, evidente, não é? Então, é uma interferência desastrosa, porque gera a incerteza. Será que amanhã ele vai demitir o presidente do Banco do Brasil? Será que ele vai repetir a Dilma Rousseff e controlar os preços da energia elétrica com a medida provisória 509 desastrada da ex-presidente da República? Tudo isso gera incerteza. E mercados funcionam, Dani, em ambiente de mínima previsibilidade, em que as regras funcionam, em que as regras são estáveis. Isso não está acontecendo. O presidente diz uma coisa hoje, diz outra amanhã, age de uma forma hoje, diferente depois de amanhã. Isso tudo torna o presidente uma pessoa não confiável para os mercados. Ele pode mudar a regra do jogo a seu bel prazer e de acordo com seus interesses eleitorais. O que ele quer é se eleger, contentar os caminhoneiros. E ele não pode fazer isso à custa da Petrobras.
Pode até querer baixar o preço do diesel, tudo bem, mas isso tem forma civilizada de fazer isso, forma correta, ou seja, mudar o orçamento da União, separar uma verba lá para subsidiar o diesel dos caminhoneiros. Seria errado também, do ponto de vista do futuro, porque a tendência do mundo é de aumentar o preço de combustíveis fósseis pelos seus danos ao clima, ao meio ambiente, né? Mas era a forma legítima. Agora, fazer isso, mandando a Petrobras vender abaixo do preço, isso prejudica não apenas a imagem do país, mas os acionistas brasileiros e estrangeiros que acreditaram e investiram na Petrobras. Ministro, o presidente falou também que ainda vai pôr a mão, né, como a Dani lembrou, na questão da energia elétrica, quer dizer, um outro setor importantíssimo e que também deve gerar aí uma certa manifestação no mercado, né? Manifestação no sentido de haver também uma certa mexida no mercado, nesse sentido. Bolsonaro, na verdade, ironicamente, ele está seguindo os passos da Dilma Rousseff, né? Ela interveio na Petrobras para controlar preços, ela interveio na energia elétrica com a medida provisória 579, ela interveio no Banco do Brasil forçando a baixa de juros, corre no mercado que o presidente do Banco do Brasil vai ser demitido. E tem uma consequência que eu acho que tem que ser destacada, né? Essa ideia do Bolsonaro de controlar o preço da Petrobras, pelo que gera de incertezas, pelo que gera de depreciação cambial, ou seja, o dólar fica mais caro, isso tem várias implicações. Por exemplo, o agronegócio da cana-de-açúcar e do álcool. Esse segmento vai ser prejudicado se o Bolsonaro levar adiante a ideia de que os preços estão errados e ele é que sabe qual é o certo. Porque os preços do álcool não vão evoluir de acordo com os seus custos. A gente já viu isso no passado. Empresas do setor sucroalcooleiro quebraram, né? Muitos empregos foram destruídos por conta da intervenção da Dilma Rousseff, que o Bolsonaro parece querer repetir. Por outro lado, a desvalorização cambial, ela impacta o preço de muitos alimentos, porque soja, carne, frango, arroz, leite, são produtos sujeitos a oscilações de preço no mercado internacional. Se o dólar desvaloriza, esses preços vão aumentar. A gente já viu, o preço de alimentos subiu muito mais do que a inflação este ano, exatamente por causa da valorização das commodities e da desvalorização do real. Isso impactou o preço dessas commodities, que chegaram a aumentar 18% a 20%. A mesma coisa pode acontecer agora. Ministro, então, para a gente conseguir fechar bonito aqui, vou pedir para o senhor evocar o professor aí, explicar para quem está em casa assistindo, porque num primeiro momento, né, ministro, pode soar como uma defesa, quase que não só dos caminhoneiros, todo mundo que tem carro, que paga passagem de ônibus, num primeiro momento pode achar, olha, tá caro mesmo, o presidente está certo de agir. Por que é esse desastre, essa tragédia, qualquer tentativa de controle artificial de preços, ministro? Ou seja, de medidas de fora para dentro que tentam manter ali, seja combustível, seja energia elétrica, num patamar artificial alimentado aí pelos governantes? Olha, essencialmente porque isso vai prejudicar o produtor, bem ou do serviço, que é forçado a vender abaixo dos custos de produção. Isso não é sustentável. No primeiro momento dá até uma euforia, a gasolina e o diesel ficaram mais baratos, não mudaram mais de preço, mas à medida que isso vai corroendo as finanças da Petrobras e ela vai se endividando para cobrir esse rombo, em algum momento isso fica insustentável. E quando fica insustentável, aí vem um aumento brutal de preços que prejudica muito mais as classes menos favorecidas, as empresas e assim por diante. É por isso que controle de preço que se justificaram no passado em situações de emergência não se justificam hoje, que o Brasil deixou isso para trás. O Brasil deixou o controle de preço para trás faz 30 anos. A Dilma restabeleceu por um momento, no caso do controle de preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha, mas não pode terminar bem. Um sistema em que os preços funcionam de acordo com o bel prazer do governante. Isso não funciona. Redunda no final em prejuízo para todos. Daí o termo que eu usei, desastre. Tá ótimo, ministro. Muito obrigada. A gente conversou aqui com Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda. Um prazer conversar com o senhor aqui no 360. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite.